E a primeira idade que eu quero trazer é aquela que é clássica, né? Sempre quando você chega na entrevista, ele vai perguntar, me fale mais um pouco de você, né? Só que com a pegadinha aqui, na verdade quando ele me fala, ela faz a pergunta, né? Me fala um pouco mais de você, ele não quer saber da sua vida e tal, saber o que você fez antes de chegar, o que você comeu no café da manhã ou no almoço. No final das contas, ele quer saber um pouco do seu currículo, né? Então sempre quando ele fala, me conta um pouco mais de você, me explica, dá mais detalhe e tal, do que você já fez. Ele quer saber, na verdade, a história do seu currículo, ele quer saber a sua atividade profissional, é claro, dentro do seu currículo, você vai ter tanta parte profissional, acadêmica e pessoal. Mas lembra, a pergunta é para você se responder de forma estruturada sobre o que você já fez, o que você gosta de fazer, quais foram as suas oportunidades profissionais antes da entrevista em si, né? Então não se esqueça, assim, sempre quando ele perguntar, me fala mais sobre você, é um caráter profissional. Ele não quer saber o que você fez, o que você gosta de jogar bola no final de semana, enfim. É sobre o seu currículo essa pergunta, tá? E a primeira coisa aqui que a gente precisa entender é esses dois pontos aqui, né? Primeiro, quando ele fizer essa pergunta para você, você precisa entender quanto tempo você tem para responder essa parte, né? Porque imagina que você tem um currículo, né? Você tem uma página e se ele chegar e falar, me conta um pouco mais de você, você pode simplesmente falar todo o seu currículo, né? E dar os detalhes de cada uma das passagens e tal, e cada coisa que você já fez. Mas o ponto é, o entrevistador ele tem um tempo limitado, né? Vamos supor que sua entrevista é o quê? Uma hora, às vezes 30 minutos, né? Muita gente fora, né? Principalmente nos Estados Unidos, os caras são bem práticos, né? Bem pragmáticos, né? Eu já fiz entrevista lá. Então, às vezes você tem 30 minutos, 20 minutos para falar o que você quer. E lembra que isso é só uma primeira parte, né? Depois vai ter a parte em que ele vai te fazer perguntas específicas, né? Ele vai falar, deixar abrir para você, né? Abrir para você fazer perguntas também, né? Então, assim, você precisa entender quanto tempo você tem nessa parte para você ajustar o seu discurso, né? Porque quando ele fizer a pergunta, me fale um pouco mais de você, você adequa isso para, primeiro, explicar de forma estruturada, né, tudo que você quer falar nessa parte, mas de forma que caiba no tempo da entrevista, né? Ou seja, deixando tempo para o entrevistador explorar mais o que ele quiser. Então a primeira coisa, né, normalmente como eu faço, né, quando ele fala, me fala um pouco mais de você, né, perguntar, não, legal e tal. Mas quanto tempo é que a gente tem? Só para eu me balizar aqui, para saber o quanto eu posso explorar, o quanto eu não posso. E ele vai dizer, não, pode ir falando e tal. E muitas vezes o que acontece, né, ele chega e fala, não, você pode ir falando, e aí ele te interrompe, né, em algumas passagens que você quer, ou ele vai dizer o tempo, ele vai chegar e falar, não, a gente tem mais, sei lá, 10 minutos para falar essa primeira parte, tá? E aí você tem que ajustar esse discurso para esse tempo, tá? O que leva à segunda pergunta, né? Você precisa ter necessariamente uma versão longa e uma versão curta da explicação do seu currículo, né? Porque o que acontece? Muitas vezes você se embanana, né? As pessoas se embananam. Já aconteceu isso comigo bem no início, né? Quando eu comecei a participar de todos os processos, né? Porque o que acontece? Você tem o teu currículo lá, né? Uma página, né? Então você sabe cada detalhe lá do que está escrito. E ele chega e fala, me fala um pouco mais de você. E aí você simplesmente conta aquilo, né? Da forma mais detalhada possível, cada uma das passagens. E aí até aí tudo bem, né? Mas quando ele chega e fala, não, peraí, você só tem 10 minutos. Primeira coisa, você vai ter que escolher quais as passagens que são mais relevantes, né, para você contar. E segundo, dar um peso maior para aquelas que são mais relevantes versus aquelas que não são, né? E aí quando ele fala para você fazer isso aqui, resumir o teu currículo, sem você estar preparado, você acaba se embananando, né? Porque primeiro você não tem em mente, né, o que você quer falar, né? Você vai ter que escolher, fazer a seleção lá na hora. E dois, você não está preparado, você não treinou para isso, né? Então o que acontece é que muitas vezes você começa a contar a versão longa e tal, e continua contando a versão longa, ele vai falar, não, acabou, e você não contou nem duas linhas do que você queria falar, né? Então é super importante, pessoal. Tem a versão longa, né? A versão completa, e muito provavelmente ou ele vai deixar você falar ou vai te interromper com algumas perguntas e tal específicas, mas tem também a versão curta, né? Tipo, selecione os principais pontos e tal para que caiba em um discurso de 5 a 10 minutos, né?